Olá pessoal, aqui é o professor Aldinei. A videoaula de hoje é para a gente falar sobre matrizes. Bora estudar, galera! Pessoal, a gente vai ver daqui a pouco que matrizes é uma tabela de números reais. E incrivelmente essa tabela de números reais, ela pode estar associada aí, né, através de um algoritmo computacional, ela pode estar associada à representação de uma imagem digital, como essas imagens que a gente está vendo aí. A imagem que a gente vê na tela do computador, a imagem que a gente consegue aí através de uma foto tirada em uma câmera digital, podem ser representações aí de matrizes. Como assim, né? Matrizes, tabelas de números que representam imagens, imagens que são processadas por algoritmos computacionais. Mas como, professor? Vamos pensar no exemplo mais simples aqui de imagem digital, essa imagem aí do gato Félix. Vamos ampliar ela. E aí, vamos convencionar aí que o 0 vai indicar a cor preta, né? O número 0 a cor preta e o 1 vai indicar a cor branca. Então, eu posso fazer isso daqui, ó. A gente pode representar essa imagem através dessa tabela de números aí. Deixa eu separar aqui para ficar mais claro ainda. E é isso que um algoritmo computacional vai fazer. Ele vai interpretar ali o 1 como cor branca, o 0 como cor preta, e transformou números em imagens. Olha isso. Essa tabelinha de números aí, galera, é o que a gente chama de matriz. É isso que a gente vai estar estudando aqui nessa videoaula. A gente vai estar vendo alguns aspectos importantes aí, como, por exemplo, a ordem dessa matriz. Ela é uma matriz que a gente vai dizer de ordem 35. Ela tem 35 linhas por 35 colunas. É o que a gente chama de matriz quadrada. Aquela matriz que possui número de linhas igual ao número de colunas. Mas é claro que vão ter vários tipos de matrizes aí, e é sobre isso que falaremos nessa videoaula, beleza? Bom, de maneira geral, a gente pode definir matriz aí como uma tabela retangular com m vezes n elementos dispostos em m linhas e n colunas. Anteriormente, a gente viu o exemplo ali de 35 linhas por 35 colunas. É uma tabela retangular? É, porque todo quadrado é um retângulo, né? Nem todo retângulo é um quadrado, mas todo quadrado pode ser chamado de retângulo. Como exemplo, aí a gente pode ter aqui uma matriz 2 por 3, ela tem duas linhas e três colunas aí, certo? Ou então uma matriz aí 3 por 2, a matriz agora 3 linhas por duas colunas. Percebam que sempre o número de linhas é indicado primeiro e o número de colunas depois aí, hein? Beleza? Aqui agora a gente vai ter uma matriz, então, 1 por 3. Uma linha por 3 colunas. Então é isso, matrizes são essas tabelas de números reais aí, né, dispostos em linhas e colunas. A gente usa também para organizar dados. Vimos aí a aplicação de matrizes na representação de imagens digitais, mas você pode ter uma situação como essa daqui, ó, onde você quer simplesmente organizar alguns dados sobre a quantidade de cálcio e magnésio aí em algumas verduras, né, em algumas porções de verduras, a couve-manteiga refogada, a couve-flor, o espinafre, a acelga, a alface americana. Se a gente observar aí, tem uma matriz A, é uma matriz que a gente pode dizer que ela é 2 por 5, não é isso? Duas linhas por 5 colunas. Vamos escrever aqui no canto, duas linhas por 5 colunas. E aí, esse elemento aqui, por exemplo, 82, o que ele vai indicar para mim, né? Ele vai indicar que em 100 gramas do espinafre cru aí, a gente tem 82 miligramas de magnésio. O cálcio e o magnésio está representado ali em miligramas. Então, a gente tem aquele elemento 82 ali, indicando exatamente isso. 82 miligramas de magnésio em 100 gramas de espinafre. Olha aí, uma tabela organizando dados. A gente pode ter matrizes sendo utilizadas pura e simplesmente para essa organização de dados aí. Esse 14
Esse 14 vai indicar que eu tenho em 100 gramas de alface americana 14 miligramas de cálcio, certo? De acordo com o enunciado, é isso que a gente tem como representação aí para o 14. Tá aí mais uma aplicaçãozinha de matriz. Mas o que a gente precisa entender inicialmente, né, é que ela é uma tabelinha de números dispostas em linhas e colunas, M linhas e N colunas, no caso aqui, em 2 linhas por 5 colunas. O problema pode trazer também, sei lá, uma outra tabela com as receitas usando essas verduras aí, né? Uma receita 1 aqui indicada nesta coluna que a gente está vendo aqui, uma receita 2 indicada nesta coluna. O que, por exemplo, o 2 vai indicar para a gente, né? Que nesta receita 2 eu uso 2 porções de espinafre, certo? É isso que essa tabela vai estar indicando. Na receita 3, eu uso 3 porções de alface americana. Cada porção de 100 gramas lá, né? Então, eu uso 3 porções. Na receita 1, eu não uso nenhuma porção de couve-flor. Aí, mais um exemplo de matriz sendo aplicada agora em receitas de saladas aí, né? Sei lá, você vai ser aí um nutricionista, você vai virar aí um chefe de cozinha, tá aí o conceito de matriz sendo utilizado, beleza? Matrizes, tabelas numéricas. Essa última tabela aqui, a tabela B, né? Se a gente for escrever a ordem dela aqui, ela é uma matriz que tem 5 linhas, concordam? Então você vai vir indicar as linhas primeiro, 5 linhas e quantas colunas? 3, né? Então é uma matriz 5 por 3, enquanto que a anterior ela era 2 por 5. Matrizes, matriz, é isso aí, tabelas de números reais. Bom, estamos vendo aí aplicações para as matrizes, mas vamos aqui agora nos apegar a alguns detalhes importantes. Quando a gente olha para uma matriz como essa matriz A aí, 3 por 2, 3 linhas por 2 colunas, cada um desses elementos que a gente está vendo aí dentro da matriz vai ser representado agora por um símbolo A e J. O que é isso, né? O que é o A e J? Esse I e esse J aí vai me dar a posição dos elementos, certo? Quando a gente, por exemplo, olha para aquele elemento ali, ó, eu vou chamar ele de elemento A11. É o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna, na linha 1 e na coluna 1. Então, ele é o elemento A11. Tranquilo, né? Símbolo A e J aí, esse I e esse J, a gente troca aí pela posição linha e pela posição coluna que o elemento estiver localizado. Se eu olhar, por exemplo, agora para o elemento 5, olhando para ele, eu vejo que ele está em qual linha? Está na linha 2. Está em qual coluna? Está na coluna 2. Então, ele é o elemento A22. Beleza? Se a gente olha agora para o elemento 4, então eu vou ter aí o elemento que está na linha 3, que está na coluna 2, terceira linha, segunda coluna, é o elemento A32. Daí, uma linguagem importante dentro do estudo de matrizes aí. É importante você entender essa história dos símbolos A e J, que vai nos ajudar a identificar a posição dos elementos. Bom, de maneira geral, então, a gente vai dizer aí que uma matriz A M por N, né, ela pode ser representada aí, então por A igual a e J, todos os elementos A e J, nessa matriz que tem M linhas e N colunas. Esse I, esse J aí, sempre variando de 1 até M, até o número máximo aí de linhas que a matriz trouxer. E o J de 1 até N, até o número máximo de colunas que a matriz nos trouxer aí nos exemplos. Outro detalhe é que a matriz ela pode estar sendo representada entre parênteses, entre colchetes ou essas duas barras aí. É uma linguagem muito utilizada na representação de matrizes e é importante para a gente não fazer confusão mais adiante com determinantes, beleza? Então, colchetes, parênteses ou barras duplas aí para representar matrizes. Vamos com um exemplo aqui então, né? Essa representação pelo símbolo A e J. Como é que a gente faz para escrever uma matriz A e J
onde sabemos que cada elemento A e J é dado por I menos J. O que é isso, né? Como é que eu consigo escrever a matriz olhando para esta relaçãozinha aqui que o exercício está me trazendo? Cada elemento A e J vai ser encontrado pegando o valor de I menos o valor de J. Bom, para a solução aí, a primeira coisa é entender. Se é uma matriz 2 por 3, então ela tem duas linhas, ela tem 3 colunas, e aí eu estou dentro da matriz representando os símbolos A e J, mas de acordo com cada posição eu tiro o I, coloco o valor, tiro o J e coloco o valor. Então aqui eu tenho o A22, por quê? Porque é o elemento que está na segunda linha e na segunda coluna. Aqui eu tenho o A13, porque ele está na primeira linha e está na terceira coluna. Aqui eu tenho o A21, porque ele está na segunda linha e está na primeira coluna. Beleza? Então está aí os elementos A e J representados. Eu posso simplesmente usar a relação lá agora, né, que pede para pegar o valor de I menos o valor do J. Então quer dizer que eu vou pegar 1 menos 1 e eu vou ter 0. Eu acabo de descobrir então que o elemento A11, de acordo com aquela relação que foi dada pelo exercício, na verdade é o elemento 0. Beleza? Se eu quiser agora o elemento A21, I menos J, 2 menos 1. E assim sucessivamente, né? 1 menos 2 é o elemento A12, o elemento que está na primeira linha e na segunda coluna. Então, ele vai ser trocado pelo valor menos 1, de acordo com a relação que o exercício trouxe, a relação I menos J. Tranquilo demais. Tá aí os demais elementos e aí sim você consegue escrever a matriz A. A matriz dos elementos 0, 1, menos 1, 0, menos 2, menos 1. Uma matriz que realmente possui aí duas linhas por 3 colunas, conforme o enunciado trazia lá no começo. Beleza? Olha que fácil. Bom, vocês estão percebendo então que há matrizes dos mais variados tipos, né? E agora a gente vai aqui elencar alguns tipos especiais de matrizes. A primeira que a gente viu foi a matriz quadrada, aquela matriz lá do gato Félix. Ela era quadrada porque ela possuía número de linhas igual a número de colunas, certo? No caso, a gente tinha uma matriz 35 por 35, 35 linhas por 35 colunas. Olha um outro exemplo aqui de matriz quadrada, 2 por 2. A gente vai dizer que é uma matriz quadrada de ordem 2, certo? Olha essa daqui, matriz quadrada 3 por 3. A gente pode dizer que é uma matriz de ordem 3. Então, é simplesmente isso. Uma tabelinha aí que traz número de linhas igual ao número de colunas, a gente chama de matriz quadrada nesse momento. Outro tipo especial aí que a gente tem é a matriz linha, formada por uma única linha, e a matriz coluna, formada por uma única coluna. Tá aí os dois exemplos ao lado, né? Matriz 1 por 2, uma matriz linha. Matriz 4 por 1 é uma matriz coluna. Matriz nula, né? Já dá a ideia que todos os elementos aí são iguais a zero. O detalhe é que a gente pode indicar a matriz nula dessa maneira aí, ó, 0m por n. Se você vê, por exemplo, nos exercícios sobre matrizes 0, 2 por 3, eu estou falando dessa matriz aqui, ó, matriz de duas linhas por 3 colunas, onde todos os elementos estão zerados. 0, 2 por 2 seria a matriz 2 por 2 aí, com todos os elementos zerados. Matriz nula, beleza? Todos os elementos zero. Voltando aí na matriz quadrada, a matriz que possui linhas, número de linhas, né, igual ao número de colunas, temos alguns detalhes importantes aí para destacar nela, beleza? Estes elementos que estão aqui neste alinhamento, a gente vai dar um nome especial para eles. São os elementos da diagonal principal dessa matriz. Na matriz B aqui no caso, o 5, o 0 e o 4 seriam esses elementos da diagonal principal, beleza? Voltando na matriz A, aqueles outros dois elementos, a gente chamaria de diagonal secundária. Na matriz B aqui, seriam 1/3, 0 e a raiz de 3 aí, os elementos da diagonal secundária. Mais adiante a gente vai ver algumas operações onde é importante entender quem é a diagonal principal, quem são os elementos da diagonal principal, quem são os elementos da diagonal secundária. Vamos até pegar uma matriz um pouco maior aqui, agora de ordem 4,
beleza? Olha lá, a gente tem como elementos da diagonal principal, não se esqueçam, 0, 5, menos 1 e menos 6. Elementos da diagonal secundária seria 3, 6, 9 menos 3, beleza? Detalhe importante sobre a matriz quadrada. Ainda sobre a matriz quadrada, a gente tem um caso especial, é a matriz diagonal. O que é isso? É toda matriz quadrada, especificamente quadrada, em que os elementos que não pertencem à tal da diagonal principal, eles são iguais a zero. Olha os exemplos aqui, tá vendo? Elementos que não estão na diagonal principal são iguais a zero, inclusive a matriz nula. Aí você vai dizer, mas os elementos da diagonal principal estão zerados. Bom, ali não está falando que os elementos da diagonal principal não são zeros. Não está falando que é proibido isso. O que está falando é que os elementos que não pertencem à diagonal principal são iguais a zero. Então, se acontecer o caso de ter uma matriz nula, ela além de ser nula, ela pode ser chamada também de matriz diagonal, certo? Os outros dois exemplos aqui, a diagonal principal não está zerada. Então, eu não chamaria ela de matriz nula, eu chamaria ela só de matriz diagonal. Esse terceiro aqui, que traz a diagonal principal zerada, eu classificaria como quadrada, primeiramente, é uma matriz quadrada, nula, é uma matriz nula, e diagonal. Ela teria 3 nomes aí. Dentro das matrizes diagonais, tem esse caso especial, é a matriz unidade. A gente costuma geralmente chamar de matriz identidade, é o nome mais famoso aí. É toda matriz diagonal em que os elementos da diagonal principal são iguais a 1. Pode observar aí, ó. Na diagonal principal, se os elementos forem sempre 1, e como é uma matriz diagonal, né, o resto é tudo zero. Todos os elementos fora da diagonal principal são iguais a zero. Então, aqui a gente tem um caso onde a gente chama de matriz identidade, matriz unidade. E a gente indica por IN, onde esse N é a ordem dela. A primeira aí é de ordem 2, então I2. I3 para de ordem 3, I4 para de ordem 4. E assim sucessivamente. Bom, e a gente fecha a nossa aula com a matriz transposta. Para falar da matriz transposta, aí, vamos voltar lá naquela matriz com as porções de couve, de espinafre, de acelga, lembra? A matriz 2 por 5. O que seria a matriz transposta dessa matriz A dada? Eu vou chamar inclusive de A elevado a T, beleza? Seria simplesmente você fazer isso aqui com a matriz A. Ó. Você vai trocar ordenadamente aí as linhas pelas colunas. Você pode observar que a primeira linha da matriz A, a linha que trazia os elementos 1, 7, 7, 16, 9, 8, 4, 3, 1, 4, virou a coluna da matriz transposta. Então, é simplesmente isso. Quando se fala em matriz transposta, é a matriz obtida trocando-se ordenadamente suas linhas pelas colunas. Pensando num exemplo aqui mais simples, olha essa matriz A. A linha 1, 3 vai se tornar a coluna 1, 3. A linha 5, 9 vai se tornar a coluna 5, 9. Certo? Matriz transposta. Bom, por hoje, então, é isso, galera. Falamos aí de matrizes, algumas aplicações, né, para organizar dados aí, né, no caso das receitas de saladas lá, a gente viu a aplicação também para representação de imagens digitais, né, uma matriz pode estar associada aí à representação de uma imagem digital. Vimos os tipos de matrizes. Por hoje é só. Até a próxima videoaula. Muito obrigado pela atenção.